obrigado porque hoje é uma noite especial, é uma noite de ceia, Pai. É uma noite onde nós iremos celebrar a vida. Deus, toda adoração já cantou aquilo que vai ser pregado nessa noite. O testemunho da Eve, as palavras que ela utilizou aqui, já foi declarado que vai ser pregado nessa noite. Senhor Jesus, não poderíamos ter mais nada para falar, mas eu acredito que o Senhor ainda tem uma parcela aqui para nos comunicar nessa noite, mas eu acredito sim que é uma noite de restauração, de cura, de transformação, de entrega do nosso coração. Então, Pai, se é possível, faz algo novo em nós nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que a gente saia daqui transbordante de alegria, transbordante, Senhor Jesus, de amor, de compaixão, de graça. Senhor, que a gente saia daqui nessa noite, tendo os seus olhos, tendo os seus ouvidos, Senhor Jesus, tendo as suas narinas, Pai, entendendo o que o Senhor está fazendo nesses dias, entendendo o que o Senhor está fazendo nessa noite. Pai, nos ajuda, Pai, e usa a minha vida como canal de bênção para essa galera. Usa a minha vida como fonte de bênção, Senhor Jesus, sobre a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Queridos, o nome dessa mensagem é mais uma mensagem dentro do tema Cristo de João. E o nome dessa mensagem é, Deus me pegou para Cristo. Você já ouviu essa expressão? Me pegaram para Cristo. Essa semana no grupo do futebol, diga-se de passagem, acabaram com a minha reputação, o inimigo se levantou ferozmente. Comuniquei a galera da intercessão, orem por mim. O inimigo está se levantando no grupo a semana inteira. Acabaram com a minha vida, então me pegaram para Cristo, né? Alguém falou assim para mim, Xandão, pegaram você para Cristo. Eu falei, cara, dá uma pregação isso aí. E aí, ontem, lógico, o pastor deitou no futebol, não teve jeito. E graças a Deus deu tudo certo, Deus me deu vitória, né? Mas essa mensagem, na verdade, esse tema é uma música de um amigo nosso lá de Pinda, o Ed. E ele me mandou uma música um dia e falou, Xandão, escuta isso aqui, cara. Deus acabou de me dar essa composição. E o título dessa música é Deus me pegou para Cristo. É sensacional, depois eu posso compartilhar com você. Eu falei, Ed, posso pregar? Posso pegar esse título e colocar na mensagem? Ele falou, pode. Eu falei, então eu vou usar. Então o nome da mensagem é Deus me pegou para Cristo. Abra comigo em João capítulo 8. Fique nesse texto, nós vamos mergulhar nele. João capítulo 8, verso 1. Você que está nos visitando, Deus abençoe, é um prazer receber você. Fique feliz com a gente aqui, nós estamos felizes de te receber também. João capítulo 8, verso 1, nós vamos ler até o 11. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? E aí, Jesus, e agora? Vamos matar ela, você está de acordo? Verso 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Quem a condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Algumas versões dizem, vai e não peques mais. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Até aí, aleluia. Gente, não tem como me emocionar num texto como esse. Não tem como eu ler um texto como esse e me sentir a mesma pessoa. Sabe, aquela mulher, ela foi pega em adultério, ou seja, no ato do adultério. Sim, ela foi pega na cama com o Ricardão lá. Então os fariseus pegaram aquela mulher em ato de adultério, eles queriam incriminar Jesus ou enquadrar Jesus em algum erro de teologia, algum erro temático, alguma coisa do tipo. Então eles chegam para Jesus, Jesus, olha, a lei permite que a gente mate ela. O que você diz?
Jesus começa a escrever no chão, não fala nada. E ele diz depois, cara, se vocês não têm pecado, que atire a primeira pedra. Irmão, o sucesso do meu GC, quando eu ministrava GC, era mostrar para as pessoas que eu tinha briga no meu casamento. É que eu tinha alinhamento no meu casamento. O sucesso foi que as pessoas enxergavam que eu precisava de Jesus tanto quanto elas. E elas falavam assim, nossa, eu achava que vocês líderes e pastores não tinham problema. Vocês eram corretos. Falavam, não, filho, aqui, Poema é máquina mortífera aqui. Não tem como. Então ele chega para Jesus e fala, ó, Jesus, vamos apedrejar ela porque a lei diz que pode. Querido, aqui tem um erro, porque se você for estudar o livro de Deuteronômio, a mulher que devia ser apedrejada, que era pega em adultério, era a mulher que estava prometida em casamento. Não era esse caso. A mulher que deveria ser apedrejada, ela e o homem, eles estavam prometidos em casamento com outra pessoa, então eles caíam em pecado, caíam em adultério. Aí sim eles eram dignos de apedrejamento. Esse não era o caso. Então, já que eles queriam falar de lei com Jesus, Jesus falou assim, então vou mostrar uma coisa que vocês talvez não entendam. A Bíblia diz que Jesus ajoelha ali e começa a escrever no chão. Gente, ninguém sabe o que Jesus escreveu no chão. Tem gente que quer forçar uma revelação e deixa de dar um toque. Seja raso naquilo que a Bíblia é rasa e seja profundo naquilo que a Bíblia é profunda. A Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo no chão, mas em Jeremias capítulo 17, ele nos dá uma luz. Jeremias capítulo 17, verso 13, ele diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os nomes dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de água viva. Queridos, se eles quiseram falar de lei, Jesus agora está falando de profecia. Então Jesus começa a escrever, Jesus está apontando para Jeremias 17, e quando eles veem aquela situação, eles falam, meu Deus, aqui está se cumprindo uma profecia. Eu não sei o que estava escrito, mas eu vou falar da minha teologia, tá? Pode jogar a minha heresia santa na minha conta. Eu acredito, que Jesus talvez estivesse escrevendo o nome daqueles homens ali. O que Jesus estava dizendo para eles é, se vocês não estiverem em mim, se vocês não tiverem parte comigo, não enxergar como eu enxergo, não tiver o meu coração, ao invés de dar vida e gerar vida, vocês vão apedrejar as pessoas. Queridos, Jesus naquele momento, ele está resgatando o valor da mulher. A Eve acabou de dizer que eu voltei a sonhar com a igreja. Jesus soprou um novo fôlego de vida nela. Quando Jesus disse, mulher, alguém te acusou? Ninguém. Jesus está dizendo para ela assim, olha, mulher. Não está falando para ela, ô adúltera, ô vacilão, ô X9, ô adulto, eu sei que está roubando, ô ladrão. Jesus está devolvendo a dignidade dela, chamando ela de mulher. Irmão, Jesus é especialista em fazer novo, tudo de novo. Jesus não tem problema com o reinício, cara. Jesus não tem problema com iniciar as coisas de novo. Quem tem problema somos nós. E sabe por que talvez você ainda não conseguiu voltar a servir no ministério? Porque você não entendeu da graça. Sabe por que ainda você talvez não consegue dizimar, ofertar e levantar os seus braços, abrir a sua boca para adorar a Deus? Porque talvez você não entendeu o Deus que você está adorando. Talvez você não entendeu que a graça é capaz de fazer tudo novo de novo. É capaz de te dar um novo início, uma nova história, uma nova vida. Nós acabamos de testemunhar. Eu voltei a sonhar com a igreja, ou seja, o meu coração estava endurecido, mas o Senhor me soprou um fôlego de vida, e agora o meu coração é um coração de carne, onde existe sentimento, voltou a bater, voltou a sonhar, voltou a acreditar. E eu estou agora aqui testemunhando que Jesus é fiel para dar início de novo a todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Querido, sabe uma coisa que tem acontecido no Brasil? Estamos crescendo muito em conhecimento, mas pouco em graça. O conhecimento é bom, nós devemos ter conhecimento, mas o conhecimento em excesso, ele pode fazer mal. O conhecimento, ao invés de dar graça, se você tem só conhecimento, você não dá a graça, você pode apedrejar alguém. Vocês querem ver um exemplo? Já viram pastores e líderes que falam assim, ó, se eu não abençoo você para sair da minha igreja, você não vai sair da minha igreja. Eu gerei você, eu não aceito você em outro aprisco. Não vai sair, não abençoa, não pede para orar. Não vou orar. Liderança, querido, que não tem os olhos como os do Senhor. Eles dizem assim para mim, Xandão, mas eu paguei o preço.
Eu paguei o preço, Xandão, eu gerei essa pessoa quando ela chegou. Ela chegou aqui arrebentada, drogada, toda zoada. Piazão estava fedendo. Piazão estava zoado, pastor. E agora eu gerei, cuidei, dei dinheiro para o cara. Agora o cara quer ir embora para outro lugar. Não tem como eu deixar ele ir. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tenha dor na hora de gerar, cara. Mas na hora que você dá o parto, na hora que você dá a luz, dê a luz com alegria. Querido, meu trabalho é que Cristo seja formado na vida de alguns aqui. E de verdade, o meu sonho é que você um dia saia daqui e taque terror na terra, falando de nome de Jesus. Nós já falamos do Paraguai, tem um Paraguai aqui, o nosso Paraguai favorito, o único que não é falso. Está ali, né, Levi? A gente vive falando para o Levi, Levi, a gente vai dar tudo para você, mas daqui a um tempo nós vamos devolver você para o Paraguai. A gente não quer você aqui, cara. Vai lá e derrama tudo que você está ouvindo aqui. Vai lá e derrama tudo que você tem vivido aqui. Vai lá e derrama tudo que você tem escutado, sentido. Vai para lá, cara. Porque a igreja religiosa, irmão, ela fica reunida aqui num templo como esse, orando, esperando Jesus voltar. Mas a igreja do reino, ela se reúne para adorar e se dispersa para pregar o evangelho. Vamos lá alguém. Vamos lá alguém, cara. Xandão, mas eu paguei o preço. Xandão, você está pagando o preço pela Poema de Curitiba. O pastor Leandro pagou o preço pela Poema de Curitiba. Querido, quem pagou o preço foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Ele. Quem deu o sangue foi Ele, não fui eu. Quem se entregou voluntariamente foi Ele, não fui eu. Se tem alguém aqui que pagou o preço, foi Jesus Cristo. Porque se fosse eu que tivesse pago o preço, ou se fosse um homem qualquer que tivesse pago o preço, tudo rodaria ao redor desse homem. Mas quem pagou o preço foi Cristo, então as coisas giram ao redor dele. Não, mas espera aí, você está falando que eu não preciso pagar o preço? Você precisa pagar o preço, qual é? Um único, a obediência. Diga para o seu irmão, pague o preço, mas seja na obediência. Diz para ele, a obediência. Querido, você pagar o preço pela obediência, você vai chorar e a mãe não vai ver. Pagar o preço na obediência está fazendo com que algumas pessoas de outras cidades estão vindo congregar aqui com a gente e morar em Curitiba. E pergunte para algumas delas se é fácil deixar todo mundo lá e vir para cá. Pergunta para algumas delas se é fácil largar o emprego, o dinheiro, a vida mais ou menos que tinha lá, porque aqui é tudo mais caro que lá. O preço da obediência vai fazer você pedir perdão para quem você não quer pedir. O preço da obediência vai fazer você desfazer de coisas que você não queria desfazer. O preço da obediência, meu irmão, vai fazer você ficar parado por muito tempo esperando o próximo passo de Jesus. Então o preço da obediência é desesperador. Porque a gente quer fazer as coisas rápidas, a gente está ansioso, a gente quer fazer. A gente quer fazer, a gente quer fazer. Querido, eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos dias, nós estamos cantando canções aqui, de repente alguém para de cantar e a gente fica só ali no violão, ali, tocando ali um sertanejo ali, uma firulinha. E alguns de nós parece que não entendeu o mover, e aí a gente fica esperando a próxima música ser tocada, a gente fica esperando a próxima letra aparecer no telão. A verdade é que Jesus está deixando a gente de fazer algumas coisas para voltar a fluir em muitas outras. Querido, existiam alguns homens que passavam diante do coxo. A primeira igreja passava diante de um coxo. Eles passavam na porta do templo e tinha um coxo ali. E a primeira igreja, ela dava dinheiro, ela dava recurso, e eles entravam para adorar a Deus. Mas de repente vem Pedro e João, e ele diz assim para aquele coxo, quando ele pede o dinheiro: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho a gente te dá. E quando eles oram por aquele coxo, ele volta a andar, a primeira coisa que ele faz é sair correndo e adorar a Deus dentro do templo. Ou seja, a primeira igreja estava acostumada a fazer coisas, mas a segunda que passou ali já estava fluindo nos dons do Espírito. Então, meu irmão, não espere a próxima música, não espere a próxima letra no telão. Se tem música, se não tem, se está aqui alguém famoso ou se não está, erga a sua mão e adore a Deus, erga a sua boca, abra a sua boca e adore ao Senhor, entrega o seu coração. Querido, Jesus está fazendo coisas novas, e se nós não percebemos, nós vamos ficar para trás. A gente vai ser crítico, chato, cheio do conhecimento teológico. Um dia Deus disse para Moisés: Moisés, sobe aqui. Moisés subiu. A Bíblia diz que Moisés ficou 6 dias na presença de Deus, sem Deus falar um A com ele. No 7º dia Deus desce, fala com Moisés e dá instruções.
Queridos, talvez fosse algum de nós lá e no terceiro dia já está passando mal. Deus, vai falar ou não vai? Vou descer. É ou não é? Deus, se não falar, vou descer. Fala logo. O Senhor mandou subir. Estou aqui agora. Mas Jesus está falando, Moisés, você tem que aprender a fluir um pouquinho. Fica contemplando aqui, Moisés. Entra no seu secreto, Moisés. Fecha a porta do seu quarto. Desliga o WhatsApp, desliga o celular, Moisés. Fica aqui, Moisés. Fica aqui para me contemplar. Querido, a gente só anuncia aquilo que a gente contempla. A gente só anuncia aquilo que a gente vê. A gente só fala aquilo que a gente está escutando. Querido, a gente não pode querer entrar na presença de Jesus e querer sair da noite para o dia. E depois falar para as pessoas que a gente viu algo. Querido, a gente só pode dar para as pessoas aquilo que a gente tem. A gente só pode levá-las para algum lugar se a gente já foi lá primeiro. Vamos lá, querido. No 7º dia Deus desceu. Não tinha música, não tinha banda, não tinha oração, não tinha sacrifício, não tinha nada, apenas quietinho. Até Deus falar, vamos lá. Então diga para o seu irmão, a obediência vai trazer dor para você. A obediência vai trazer desconforto, cara. Esses dias a Malu perguntou assim para mim. A Malu, eu acho que ela está vendo eu como um pai cada vez mais de Deus. Ela é muito engraçada, cara. Esses dias ela falou assim para mim, do dia do Mark aqui, né? Passou uns 3 dias. Acho que ela ficou impactada com o Mark Schubert orando pelas pessoas caindo aqui. Tinha uns aqui tremendo. Tinha uns tipos de cauê aqui tremendo, assim, esquisito. Aí a Malu ficou impactada com aquilo. E quando ela chegou aqui, ela só viu as pessoas caídas. Daí ela não conseguiu falar com o Mark. Daí ela falou assim, papai, me arrependi de não ter falado para o Mark orar por mim. Eu falei, sério, filha, mas a gente vai estar almoçando com ele amanhã, fala para ele orar por você. Daí ela ficou quietinha, de repente ela perguntou assim para mim, pai, mas vocês falaram que o Mark usava droga. Eu falei, meu Deus do céu, minha filha está escutando essas coisas. Já fiquei meio preocupado, falei, meu Deus do céu, é muito cedo, Jesus. E ela falou, pai, e vocês falaram que o Mark usava droga, que o Mark fazia coisa ruim, coisa feia. E pai, olha a pergunta, cara. Se ele fazia tudo isso, como é que agora ele pode orar na cabeça das pessoas e as pessoas caírem no chão? E eu disse para ela, filha, só Deus pode fazer uma obra tão profunda dentro de um homem. Querido, só Deus pode fazer uma obra poderosa tirando alguém das drogas. Só Deus pode restaurar um casamento, cara. Só Deus pode trabalhar na vida de uma prostituta e fazer ela ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Querido, só Deus pode restaurar a terra, só Deus pode restaurar a igreja, só Deus poderia tocar na velhice. Só Deus poderia tocar alguns de nós, só Deus pode fazer isso, não existe outra maneira, cara. Tem gente comprando o livro das 7 ajudas, 7 consultas, 7 não sei o quê. Gente, é tanta revelação, você senta na mesa. Tem gente que dá tanta revelação que você não sabe mais se você veio do macaco, se você é de Deus, se você é alguma outra religião, demonização, você não sabe o que é, porque é tanta informação nesses dias, é tanto podcast nesses dias, é tanta. Você quer saber como que você rouba, você vê podcast. Quer saber como que você trai, tem podcast. Você quer ser drogado, tem podcast. Você quer ser homem de Deus, mulher de Deus, tem podcast. Quer ter uma igreja, tem podcast. Quer montar uma igreja para lucrar, tem podcast. Perguntaram para o André Valadão, eu estou com uma igreja, mas ela não está lucrando, o que eu faço? Tem podcast para tudo, cara. Só que uma revelação sem aplicação pessoal, ela é só mais uma informação religiosa no nosso meio. E eu disse para ela, filha, só Deus pode fazer isso na vida do seu pai. Irmão, talvez você está me olhando aqui, você fala, nossa, o cara é esquisito, tatuagem. Mas sabe o que é esquisito para mim? É eu estar aqui com o bebezinho do Dudu e da Amanda, apresentando o bebê e consagrando ele ao Senhor. Só Deus poderia fazer isso, cara, na minha vida. Sabe o que é escândalo para mim? É entrar dentro de uma piscina e batizar pessoas no nome de Jesus. Se para você é estranho, imagina para mim que estou aqui pregando para você, irmão. Só Deus pode entrar no mais profundo abismo, mais profunda escuridão, tomar o homem pelas mãos e dizer, você é meu, eu morri por você. Só Deus pode fazer isso, meu amigo. Meu Deus. Cara, eu choro em ver testemunho.
A gente está aplaudindo um monte de gente que a gente nem conhece, nem sabe se tem fruto. E de verdade, gente, vamos aprender a aplaudir alguém que está dentro da nossa igreja, do nosso meio. Alguém que chegou aqui arrebentado, Jesus está mudando a vida dela, vamos glorificar a Deus. Alguém que chegou aqui não poderia ter filhos e Deus deu filho. Alguém que chegou aqui vivendo uma vida perdida de droga e traição e Jesus restaurou, está aqui. Vamos celebrar a vida dessas pessoas. Vamos honrar a vida dessas pessoas. Aliás, eu estava em Paranaguá semana passada, tomei até um susto lá. Eu estive lá alguns meses atrás, gente. De repente, no meio da mensagem, eu fui usado por Deus para profetizar que algumas mulheres iam engravidar. Na verdade, não foi algumas. Eu disse, você que quer engravidar, o Senhor está dizendo que vai dar filho para você. Seu ventre vai gerar vida. Irmão, semana passada eu estava lá, eu e mais 2 amigos. Fui comer um lanche com o pessoal da igreja, veio 5 mulheres falar comigo. Pastor, tudo bem? Tudo bem. Pastor, nós vamos mandar nossas contas para você. Eu falei, por quê? Todas nós aqui estamos grávidas. O senhor falou que era engravidar, nós engravidamos. Tinha 4, já estava indo para o 5º. Eu falei, sério? Olhei para a cara dos caras assim, perdi até a fome. Ela falou, pastor, nós estamos tudo grávida. Eu falei, então deixa eu dizer um negócio para vocês. Já que vocês querem mandar a conta, então manda também o dízimo, porque é tudo filho espiritual meu. Entendeu? Manda lá o dízimo lá dos seus filhos para nós lá. Querido, só Jesus pode fazer isso através de um homem, cara. Só Deus pode fazer isso. E sabe o que eu aprendo com isso, cara? A Bíblia não é a história de Deus, cara. A Bíblia é a história de um pai. A Bíblia não é a história do homem, querido. A Bíblia é a história de um pai de amor. Querido, naquela época todo mundo conhecia Deus. Mas quando Jesus veio dizendo, eu faço o que eu vejo meu pai fazer, eu sou filho. Os caras, como assim? Você está doido? De verdade, irmão, a história de Deus, cara, não tem a ver só com o poder dele, tem que ver com o amor de um pai. Está feliz ainda? 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Olha lá o título. Você que fez isso, Thiago? Só os loucos sabem. Só quem entendeu a profecia, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, gente, olha que maravilhoso. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou, meu Deus do céu. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Verso 31. Portanto, as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Querido, às vezes as pessoas perguntam, vocês se acham? Não. Porque se eu tenho que ficar orgulhoso, queridos, me vanglorie no Senhor. Paulo, quando falava, eu me vanglorio no Senhor, Paulo está dizendo, eu sou o que sou, porque a graça de Deus não foi em vão para comigo. Eu sou o que sou, porque eu estava morto e hoje vivo. Eu sou o que sou, porque eu não enxergava e agora eu estou vendo. Eu sou o que sou, porque eu estava perdido em trevas e hoje o Senhor me levantou como um pregador do Evangelho. Querido, isso não é subir para a cabeça, isso não é orgulho, mas isso é considerar dependente do Senhor, é se considerar extremamente dependência do Senhor. Tem dia que a minha esposa fala, amor, você se acha, né? Eu falo um pouco. Fala, por quê? Porque Jesus gostou de mim. Agora olha a versão, a Bíblia, a mensagem. Tem uns que não consideram a Bíblia, a mensagem, uma Bíblia. Mas eu não estou preocupado. Olha a Bíblia, a mensagem fala, verso 26. Lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Gente, é um tapa na cara. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias de alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém, meu Deus do céu, cara.
Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes. Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagem diante de Deus. Tudo que temos é cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Irmão, o diabo não quer tirar você da igreja. O diabo não quer tirar você do GC. O diabo não quer tirar você do casamento. Sabe onde ele quer te tirar? O diabo quer tirar você da verdade. Porque se você perder a verdade que há em você, meu irmão, está perdido todo o resto. Sabe que o diabo quer implantar na sua cabeça que nada vai dar certo. Sabe que o diabo quer implantar na sua cabeça que você não foi chamado para fazer nada. Você tem que ser o que você é mesmo. É isso que o diabo está dizendo. O diabo quer tirar a gente da verdade, querido. Quer tirar a gente da fé. Porque se a fé não estiver mais dentro de nós, a verdade não estiver dentro de nós, nós já estamos nocauteados e perdidos. Irmão, ergue sua mão comigo, ergue suas duas mãos comigo. Querido, Jessé duvidou do seu filho que estava escondido. Jessé duvidou, Zacarias duvidou que o seu filho ia ser profeta. Agora você quer saber da maior? Jesus não duvida de você e nem de mim, cara. Eu quero dizer para você, eu quero liberar sobre nós, que Jesus vai usar nossas vidas para restaurar casamentos de pessoas, que Jesus vai usar nossas vidas para restaurar vidas, que Jesus vai usar nossas vidas para restaurar casamentos, famílias, filhos, que vai atuar na nossa vida para que a gente restaure a vida de outras pessoas, a vida do nosso chefe, a vida lá do pessoal da nossa faculdade, a vida de algum parente nosso, porque Jesus chamou as coisas esquisitas para loucura mesmo. É Ele que está chamando, é Ele que vai capacitar. Se Ele está chamando, a unção é dEle, a graça é dEle, a palavra é dEle, o fogo é dEle, para a glória de Deus. Aleluia! Quem muito foi perdoado, muito ama. Erga suas mãos um pouquinho. Eu te amo, meu Rei Salvador. Eu te amo, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, eu te amo, meu Rei Salvador. Eu te amo. Olha para o seu irmão e diga para ele: só os loucos sabem. Meu Deus. Agora diz para ele: meu Deus. Aleluia. Está alegre? Aleluia. Querido, em Atos capítulo 10, verso 24, não precisa abrir. A Bíblia diz em Atos capítulo 10 que Pedro estava orando, foi na casa de um irmão para orar. E ele subiu no terraço da casa para orar, enquanto ao mesmo tempo tinha uma família de Cornélio. Era um gentio, ele estava na casa dele orando também, junto com a família, alguns amigos, era um GCzão, estava rolando um GCzão lá. E de repente um anjo aparece para Cornélio e diz assim: cara, mande buscar a Pedro, vai lá buscar a Pedro e traz ele aqui. Enquanto isso, os empregados de Cornélio saem correndo, vai lá chamar Pedro. Pedro está orando no terraço da casa, e ele tem uma visão, e a visão era um tapete, e ali apareciam alguns animais, alguns répteis. E o Senhor diz para Pedro assim: ó, come isso aí. Pedro fala: Senhor, mas eu não posso comer, isso é impuro. E aí Deus diz para ele: cara, não fale que é impuro aquilo que eu purifiquei, coma. Nisso chegam alguns homens e falam: beleza, você é Pedro? Sou. Então vamos lá na casa de Cornélio, está rolando um GC lá. O pessoal já está na comunhão, está esperando só alguém para levar a palavra do GC. Já preparou o esboço, Pedro? Já está tudo no esquema, vamos lá então. Então Pedro sai correndo, chega na casa de Cornélio. Chega lá, a Bíblia diz que Cornélio está com a família e alguns amigos. Irmão, estava um GCzão armado. Então Pedro entra, fica meio assustadinho lá, fica: meu Deus, o que é isso aqui? É um GCzão.
E de repente Cornélio explica a visão que ele teve, o anjo apareceu lá, explica tudo e o porquê que Pedro estava ali. E de repente Pedro fala assim para Cornélio: Cornélio, cara, você sabe que você é gentio. Você sabe que você é piazão de Curitiba. Você sabe que você veio de Taubaté, de Pindamonhangaba, meu Deus. Tem alguns de Pinda aqui, meu Deus. Aleluia. Vocês são de Pindamonhangaba, você sabe que a gente não pode estar junto. Mas hoje eu vejo que Deus não tem acepção, mano. No verso 34 ele diz: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Irmão, o mais lindo dessa história é que quando Pedro começa a apresentar o plano da salvação para aquela família, antes de Pedro terminar a pregação, antes de Pedro explicar sobre o plano de salvação do Senhor, o Espírito Santo entra naquela casa e todos começam a orar em línguas. Antes mesmo de Pedro terminar de explicar, Pedro fica assustado, olha para os discípulos dele, os discípulos falam: meu Deus do céu, o que está acontecendo, cara? Pedro só fala o seguinte: cara, já que vocês foram batizados, agora só convém uma coisa: vocês batizaram nas águas, porque o batismo do fogo já caiu dentro de vocês. Aliás, nós vamos ter batismo no mês que vem, irmão. Nós vamos batizar o povo. Tem alguns irmãos que nós vamos ter que deixar um pouquinho mais tempo lá, já estamos combinando, base d'água, mas vai dar certo. Então você é convidado para estar lá. Se você quer se batizar, procure o seu líder de GC, procure o GC e vão batizar você. Então, queridos, para avançar no reino de Deus e entender o que Jesus está fazendo, nós vamos precisar nos desprender da nossa religião. Para entender o que Jesus está fazendo nesses dias, nós vamos ter que aprender a desvincular das coisas da terra. Os nossos olhos vão ter que estar muito atentos nesses dias. O nosso ouvido muito atento nesses dias. Nós precisamos estar com a percepção em alta nesses dias, para entender o que Jesus está fazendo e a maneira que Ele está se movendo. No mesmo livro de Atos, a Bíblia diz que Pedro, quando ele andava, até a sombra dele curava as pessoas. Irmão, e até a sombra curar pode trazer um orgulho muito grande dentro do ministério. Se você é líder de ministério, você pode estar pensando: meu GC já está bombando, meu ministério está bombando, não preciso fazer mais nada, nem preciso estar junto com os caras, ele já sabe o que fazer. Sabe, quando a sombra cura sozinho, você fala assim: poxa vida, mais uma palavra de oferta, de novo, eu já sei como é que faz. Sabe, quando a nossa sombra está curando, a gente fala: já sei, vai ser 3, 4 musiquinhas, faz oferta, vamos pregar, faz um apelo, dá um chorinho, dá uma arrepiada no braço, vamos embora. Boa semana, Deus abençoe. Querido, quando a nossa sombra cura, a gente começa a ficar acostumado com as coisas de Deus. E se a gente começar a ficar acostumado com a glória de Deus e as coisas de Deus, nós vamos começar a negligenciar ela. Só que nos próximos versos, você vê que os homens vão presos. Ou seja, Deus estava parando o movimento daquele momento e trazendo um novo mover sobre aqueles homens. Querido, sabe o que é isso? Se a gente um dia nos achar que a gente é melhor que todo mundo, Deus vai nos parar. Se a gente achar que o nosso GC está bombando mais que todo mundo, nós vamos parar. O meu pai está enfermo no hospital, não sei quando sai, não sei o que vai acontecer. E sabe o que é isso? Jesus me levando para o mover de novo, fazendo com que eu ore mais, com que eu jejue mais, com que eu passe mais tempo com Ele. Querido, Jesus vai permitir algumas coisas acontecerem na nossa vida, para que a gente volte no mover de novo, e não mais fique acostumado com algumas coisas que a gente já era, para que a gente ore mais, para que a gente adore mais, para que a gente ajude mais, para que a gente sirva mais, para que a gente ame mais, para que a gente perdoe mais. Então cuidado com a sua sombra, ela pode ser sua inimiga nesse tempo. Pode ser que Jesus está prendendo você em algum lugar, você está falando: por que isso está acontecendo comigo, Jesus? Talvez Ele está levando você para que venha um novo mover sobre você. Aleluia. Eu não acredito no Evangelho, irmão, que não pensa no próximo, que não pensa em pessoas. A oferta de Jesus nunca foi de dinheiro, sempre foi de pessoas, sempre foi de vidas. Esses dias perguntaram para mim, nem sei se posso falar isso aqui na live. Pode tampar aqui? Esses dias falaram assim para a gente: Xandão, e a Poema, como é que está financeiramente? Como é que está as coisas aí? Eu falei para os caras: mano, a Poema não tem dinheiro não. Como é que vocês estão fazendo com o dinheiro? Né? Estão investindo em todo mundo. Irmão, todo o dinheiro que entra na Poema a gente entrega para alguém.
Todo dinheiro que entra, que é alguém de fora que vem, a gente honra mais do que poderia honrar. Todas as vezes que alguém vem e fala, tem uma família que está precisando de algo na igreja, nós torra o dinheiro, irmão. Se alguém chega para nós, tem gente precisando de tal coisa, a gente torra o nosso dinheiro, irmão. E tem gente que acha que a televisão é do diabo, dá a televisão para nós, que nós vamos usar para a glória de Deus na salinha das crianças. Se você acha que o seu carro está roubando a sua vida, é do diabo, dá ele para nós, que nós vamos usar para levar os irmãos e trazer os irmãos para a igreja. Querido, é do diabo aquilo que a gente entrega para o diabo. A minha casa é de Deus, não tem nada dele. Meu dinheiro é de Deus, a minha vida é de Deus, não tem nada dele. Amém? Amém? Xandor, por que nós temos que fazer isso? Porque nós estamos plantando algo que está começando, cara. Nós estamos plantando algo que está começando. E certamente veremos o fruto. Certamente veremos o fruto. Em João capítulo 15, verso 9 diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneça no meu amor, querido. Permanecer no amor de Jesus é não ser grosso com ninguém. Permanecer no amor de Jesus é amar todas as pessoas igualmente. É amar da prostituta Nicodemos. É se importar com o coxo e com o cara que tem mais condição. Querido, permanecer no amor de Cristo é você não querer agredir ninguém. Quando o motoboy passa dando 500 buzinadas na sua orelha, ao invés de você xingar a mãe dele, você o abençoa. Fui buscar a Malu esse dia na escola, saiu um garotinho, a mochila dele, acho que só porque era eu, e só porque era o meu carro. O moleque saiu com uma mochila do tamanho desse púlpito aqui, acho. Cabia ele e a família dele dentro. Acho que é porque era eu, cara. Se fosse outra pessoa, não ia acontecer isso. Ele saiu, chegou na traseira do meu carro com a mochila. Eu achei que tinha batido um carro atrás de mim. O tamanho foi a tremedeira no carro. Quando eu olhei, era um molequinho desse tamanho, piazinho. Na hora eu falei, abençoadinho. Abençoado. A Malu falou, que isso, pai? Eu falei, deve ser um anjinho. Tocou no carro do papai. Eu conheço um pastor, querido, que ele chegou na igreja dele. Entraram na vaga da onde ele colocava o carro dele, colocaram o carro de um irmão lá. E ele entrou na igreja, xingando todo mundo, brigando, aqui é brigando, não pode falar xingar, é brigando. Brigando com todo mundo. Ele falou, que foi o cara lá? Pararam o carro lá na minha vaga, eu não tenho vaga agora. Poxa vida, o que está acontecendo? E esse pastor é um homem relevante no Brasil. De repente, quando ele estava falando, bravo com o homem lá, o homem estava do lado dele. O homem falou assim para ele, pastor, o carro é meu, quer que eu tire? Sabe o que esse pastor fez, irmão? Ele chegou no presbitério dele, no dia que ele foi pregar. Ele levantou, subiu em cima do púlpito, pegou o microfone e falou assim, gente, deixa eu falar para vocês. Acabei de tratar um irmão ali de forma mal educada. Perdão, irmão. De verdade, irmãos, eu nem vou pregar hoje. Eu estou me colocando de banco. Sentou e colocou outro cara para pregar. Quando nós permanecemos no amor de Jesus, cara. Quando nós permanecemos no amor de Jesus, meu irmão, a gente se torna menos chatinho, mais legal. A gente se torna mais educado. A gente sabe perder. A gente sabe perder. Esses dias a Malu estava com os amiguinhos. Pai, elas não deixam. Pai, mas eu quero brincar. A menininha tomou meu brinquedo. Eu falei, filho, saiba perder. Saiba perder. Vamos lá, gente. Se enxergarmos e estivermos no amor de Jesus, querido, a gente não vai ferir mais as pessoas. A gente não vai tratar ninguém mais como que eu posso dizer? Diferente uma da outra. Então a igreja precisa ser modelo. A igreja precisa ser uma voz profética nesses dias. Uma voz profética de ativação. Uma voz profética de homens e mulheres cheios de Deus, como sacerdotes de Deus. Perguntaram para mim, Xandão, se a gente tiver dinheiro só para aluguel, tá bom já, né? Eu falei, tá nada. Não, mas só para aluguel já tá bom, no aluguel da igreja, se tiver o dinheiro só para aluguel da igreja. Eu falei, eu não quero. Eu quero que a nossa igreja seja milionária. Falou, por quê? Porque se a igreja não puder tocar a sociedade, não tocar a nação ou a cidade que ela está, ela não serve de nada, querido. A igreja precisa ter dinheiro, sim. A igreja precisa ter recursos, sim.
para a gente dar emprego para quem precisa, comprar uma casa para quem está sem casa, comprar um carro para quem precisa, comprar comida para quem precisa. A gente precisa bancar as pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas. Sabe, comprar uma chácara de recuperação para a gente, imagina. Querido, a igreja, a nossa igreja, eu oro para ela ser milionária. Porque tudo que o Senhor nos der, querido, vão destruir com tudo. Se sem pouco dinheiro, nós já estamos tocando um monte de gente, imagina com dinheiro. Se a gente já está sendo fiel a Jesus no pouco, imagina a hora que tiver no muito. Querido, se aquilo que Jesus está dando para você e para mim não está afetando a vida das pessoas, não serve de nada o Evangelho. O Evangelho é transformação de vida. O Evangelho é dar recurso. Então não pare, querido, não para para a pessoa estar com fome. Não pergunte para as pessoas se ela está com fome, dá comida. Não pergunte para as pessoas, cara, o que aconteceu com você? Eu estou meio assim, não, eu posso te dar um abraço, deixa eu orar por você. Irmão, nós temos um culto aqui na Poema, chamado Super Seed. É um dia que a gente vem na igreja, você não vem para ganhar nada, você só vem para dar as coisas. Tem uns irmãos mal acabados que eles trazem boneca sem cabeça, saci pererê, Barbie sem olho, sem cabelo. Querido, é o culto do Super Seed. Vocês não têm noção esse culto, cara. Você não vem para ganhar nada, você só vem para dar. É gente que semeia o carro, semeia a moto, semeia computador, relógio, caixa de bis, chocolate à vontade, sorvete. Tem gente que aluga o carrinho de sorvete com 400 sorvetes lá dentro, você vai pegando. É boné, daqui a pouco você dá o boné para um, o boné passa na cabeça do outro, passa do outro, volta para você de novo. O cara arranca tênis, vai embora descalço. O cara dá violão, dá microfone, dá tudo, irmão. Abraço, quem não tem dinheiro dá abraço, dá um monte de coisa. Um dia um pastor amigo meu disse assim, Xandão, eu não acredito nessa igreja, ela existe. Eu falei, existe. A gente dá tudo para todo mundo. Um dia a gente semeou um carro para um casal, irmão. O casal ia de motinha, cara, para a igreja, coitados. A gente foi e deu um carro para eles. Fizemos lá uma vaquinha que chama aqui, Vitória. Fizemos uma vaquinha lá, compramos um golzinho para o cara, da hora. Ele com a esposa, ele falou assim, Xandão, mas eu não tenho carta, habilitação. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Chamei o povo de novo, vamos lá, gente. Fomos lá, semeamos a carta para ele, habilitação. Além do carro, dei uma habilitação para ele estar lá, os dois felizes da vida com o golzinho, cara. Querido, o Evangelho não tem a ver com você, cara, tem a ver com o seu próximo. Aleluia, aleluia. Volte ao capítulo 8 comigo aí, de João, verso 11. Vai e não peques mais, ou abandone a sua vida de pecado, Jesus diz para ela. Querido, vai e não peques mais é uma expressão violenta. Vai e não peques mais é uma expressão violenta. O vai e não peques mais vale mais, a palavra é tão mais forte do que 10 chineladas no bumbum, irmão. O vai e não peques mais é pior do que você tomar uma chinelada com o Raider 2 polegadas de borracha. Os mais velhos vão entender. Vai e não peques mais, Jesus não está concordando com aquela mulher, mas Jesus está dizendo para ela, ei, mude a rota, mude a maneira de pensar, mude a maneira de agir, mude a maneira de falar, de ouvir as coisas, olhe de uma forma diferente. Então existem pessoas no nosso meio, e pessoas por aí que elas nunca querem romper, elas nunca querem viver algo novo, e por ela nunca desejar isso, ela começa a acusar todo mundo, porque cuidado de mim, tadinho de mim. Querido, está sendo declarado nessa noite a graça de Deus para que a gente tenha um novo estilo de vida e um novo início. Então o que Jesus está dizendo para ela é, vá, não peques mais, ou seja, não permaneça mais nessa conduta, nesse estilo de vida, mude a sua vida, isso diz em Romanos 12, verso 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que é a metanoia? O que é a transformação de mente? O que significa isso? Significa, deixe os velhos costumes de lado e agora adote uma nova mentalidade. Deixe os costumes de lado, os velhos costumes de lado, e adote agora um novo costume. Esses dias um amigo meu mandou assim para mim, Xandão, hein? Mandou no Instagram. Xandão, hein? Tá com umas roupinhas aí, hein? Você já se rendeu ao rei da Babilônia.
Mandou para mim no Instagram, cara. Eu acho que era o inimigo, mas tá bom. Vou chamar de amigo. Jesus chamou Judas de amigo, então eu vou chamar ele de amigo. E eu falei, por quê? Ele falou, o que é essas roupinhas aí agora? Eu falei, o que tem? Tá com as calças mais coladinhas, rasgadinhas, você não era assim. Eu falei, irmão, eu fui afetado pelo novo de Deus, cara. Eu estou em Curitiba agora. Os caras andam mais bonito que, cara, eu tenho que ser no mínimo andar mais arrumado. Beleza não havia nele, mas eu tenho que andar pelo menos arrumado. Né, amor? Minha esposa agradece. Eu falei para ele assim, oh, irmão, eu fui afetado pelo amor de Deus. Eu fui afetado pela metanoia de Deus. A minha mentalidade está mudando nesses dias, eu estou enxergando novas oportunidades. Eu estou enxergando a vida de uma outra forma agora. Eu disse para ele, querido, Jacó lutou com o anjo. Ficaram a noite inteira brigando com o anjo, saiu na porrada com o anjo lá. E de repente, o anjo falou assim, cara, não vou, Jacó disse assim, eu não vou soltar de você enquanto você não me abençoar. E a Bíblia diz que o anjo feriu na perna. Sabe o que é isso, irmão? É você ser afetado por Deus e nunca mais andar da mesma maneira que andava. É nunca mais se vestir da maneira que você se vestia. É nunca mais ter um linguajar que você tinha. É nunca mais ser a mesma pessoa. Não tem como, querido, se a gente encontrou Jesus, a nossa vida tem que sofrer uma transformação. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, não, eu quero ter uma vida eu quero sofrer uma metanoia. O que eu faço? Tem uma dica aqui, irmão. Tempo de oração e leitura bíblica são fundamentais, cara, para a renovação da nossa mente. E eu estou usando as calças meio apertadas agora, meio esquisito, mas eu estou acostumando, gente. Diga para o seu irmão, uma nova mentalidade vai exigir de você nova postura. Querido, se a gente não sofrer uma nova mentalidade, a gente vai ser confundido, vai ser igual as pessoas que estão no mundão. Vamos ser confundidos com pessoas mundanas. Agora, se você é afetado pelo amor violento de Jesus, cara, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai sofrer danos por isso. Você vai sofrer dano por isso aí. Você vai sofrer marcas de Cristo. E eu quero estar encerrando João capítulo 18, verso 37. Se a banda puder me ajudar aí, por favor. João capítulo 18, verso 37. E eu acho que aqui é o motivo todo dessa noite para a ceia. Verso 37, então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Irmão, Jesus está ali diante de Pilatos. Pilatos pergunta, você é rei? É, você que está dizendo. Jesus é engraçado, todas as vezes que os caras questionam ele devolve a pergunta. Eu aprendi, gente, você que é casado, aprenda essa. É de graça, em nome de Jesus. Eu aprendi isso com Jesus. Às vezes a Marcia fala, né, eu falei aqui agora, você se acha? Eu falo assim para ela, é você que está dizendo. Aprendi com Jesus. Amor, você está se achando demais, é você que está dizendo. Aí tem dia que ela fala assim, amor, hoje você está chato demais. Eu falo, né, eu estou chato mesmo. Aprenda isso, irmão. Querido, naquela época, no Velho Testamento, os querubins ficavam de frente com o outro, com as asas, no meio entre eles ficava o altar, e ali era colocado o cordeiro ali, sem mancha, sem marca, sem nada, sem defeito, sem nada, perfeito. Ele era colocado morto em cima do altar, era jogado sangue ali dentro, ali no meio ali daqueles querubins. E naquela época, quando eles faziam esse ritual, os sacerdotes faziam esse ritual, eles faziam no Santo dos Santos. Então o que acontecia? O fogo descia naquele holocausto, consumia todo o holocausto. Só que agora precisava alguém morrer pelos nossos pecados. Então quando Pilatos está diante ali de Jesus,
Ele diz assim para toda a população: não vejo defeito nenhum nesse homem, não vejo acusação nenhuma contra ele. Sabe o que Pilatos está fazendo ali? Dando legalidade para a morte do cordeiro. Pilatos naquele exato momento está dizendo a toda a nação, está cumprindo sobre a vida dele agora Isaías 53, que era do agrado do Pai o cordeiro ser como morto. Em Apocalipse diz que João estava lá e de repente ele olha e ele vê um cordeiro que estava como morto, porém agora estava no centro do trono de Deus. Uau! Então Pilatos está falando assim: ele é o cordeiro perfeito pascual. Querido, segundo alguns teólogos, historiadores, diz que naquele momento, quando Jesus estava para ser morto, alguns homens que cuidavam de cordeiros estavam sacrificando seus cordeiros em outras regiões, porque era para comemorar o dia da Páscoa. Então Pilatos está dando legalidade, dizendo: ele é o cordeiro perfeito para o sacrifício. Ele é o cordeiro perfeito. Por que vocês estão acusando? Ele não tem mancha, ele não tem BO, ele não tem marcas, ele é o cordeiro perfeito. Querido, por um homem entrou o pecado no Éden e a morte, mas pelo cordeiro agora entrou a vida e a justiça. Por um homem a desobediência reinou no Éden, mas por outro a obediência o levou até a morte, morte de cruz, para que a gente tivesse vida. Em Hebreus capítulo 10 diz, verso 19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Querido, então vamos lá. Pilatos disse: ele é o cordeiro perfeito, está pronto para o sacrifício. Agora em Hebreus diz que nós entramos, o sacrifício é Cristo, e agora nós entramos por Ele. Irmão, no Velho Testamento tinha 3 lugares: átrio, Santo dos Santos e Santíssimo Lugar. O átrio era onde tinha a bagunça, era o falatório, era o Parque Barigui, aquelas correrias, gente bonita, todo mundo falando. Esse era o átrio. O Santo do Santo, quem entrava? Somente os sacerdotes que iriam acender o holocausto, acender as velas, acender ali as lamparinas. Ele preparava o ambiente. E dentro do Santíssimo Lugar, onde era sacrificado o cordeiro, só entrava o sumo sacerdote. E esse trabalho era feito uma vez por ano. E no Santíssimo Lugar, para o Santo do Santo, tinha um véu. Esse véu separava o santo lugar, onde os homens acendiam ali os candelabros, faziam a preparação do Santíssimo Lugar, onde entrava somente o sumo sacerdote. E sabe o que esse véu trazia ali? Todas as pessoas que estavam no santo lugar, ali no Santo dos Santos, o véu impedia com que eles olhassem para dentro do Santíssimo Lugar. É a mesma coisa, se tiver um véu naquela porta, as pessoas estão do lado de fora e elas estão tentando entender o que está acontecendo aqui dentro. Então elas ficam olhando ali, o que está acontecendo? Não dava para enxergar, não tinha visão, eles não tinham como saber o que estava rolando ali. A curiosidade era extrema. Como será que é aquele lugar? Mas a Bíblia diz que por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Querido, quando Jesus é crucificado, a Bíblia diz que o véu se rompe, isto é, Hebreus diz, o seu corpo. Ou seja, aquilo para nós que a gente só ficava do lado de fora olhando, o que está acontecendo agora? Por meio de Cristo nós podemos entrar por esse lugar, por um novo e vivo caminho, dizendo: agora eu vejo, agora eu ouço, agora eu posso falar, agora eu estou sentindo, eu estou nesse lugar. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, o seu corpo foi dilacerado, arrebentado, para que agora o véu não atrapalhe o santo lugar do Santíssimo Lugar. Ou seja,
por meio dele e por causa dele nós podemos entrar nesse lugar para deslumbrar o que Deus está fazendo. Xandão, é onde eu vejo isso? Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta, fica lá buscando ao Senhor, mas existe um lugar mais alto chamado conselho de Deus, que é a mesa familiar, aonde você se assenta para comer com ele, para ceiar com ele, para tomar do pão com ele, para tomar do vinho com ele, para saber como ele é, o que ele está fazendo. Querido, lugar santíssimo, entrando em Cristo, é só para quem é amigo de Jesus. João 15,15 diz: já não chamo de servo, mas chamo de amigo. Eu já não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe, porque tudo que o meu Pai está revelando para mim, eu tenho revelado a vocês. Uau! Uau! Querido, Jesus não quer uma visitação, cara. Jesus quer uma habitação, porque visitação é passageira, habitação é eterna. Estou preparando morada para vocês, isso é uma certeza, João 14. Aquilo que separava, já não separa mais. Aquilo que impedia, já não impede mais. Sabe por que os religiosos ficavam furiosos? Porque eles não compreendiam isso. E por não compreender, pelo conhecimento demais, a religiosidade demais, eles mandaram crucificar. Alguns dias antes eles gritavam Hosana, ou seja, Senhor, salva-nos, salva-nos. Mas depois eles disseram, crucifica. O meu Senhor, meu amigo, morreu como um criminoso, querido, sem defeito, sem marca nenhuma. Mas o moral da história, o grande dia chegou. Após o terceiro dia, há um tumulto na cidade. O que está acontecendo? Estamos dizendo um zum, zum, zum aí, que está rolando. Começa um tumulto na cidade. A cidade começa a ficar perturbada. Querido, um dia chegaram para Elias e falaram assim para Elias: você é o perturbador de Israel? Depois prenderam Paulo e disseram assim: esse homem está perturbando Israel. Prenderam Jesus e disseram para Jesus: você está perturbando Israel. Querido, mas eles mataram Jesus e acharam que a bagunça ia acabar, mas a bagunça ia acabar de começar, irmão. Após o terceiro dia, eles começam um tumulto, começa uma perturbação no espírito e na alma da galera. O que está acontecendo? E de repente alguém corre até o túmulo, e o discípulo chega primeiro que Pedro. Ele olha e não vê nada, e de repente Pedro olha e não vê nada. Outros versos diz que Maria chegou, olhou e viu que não estava ali também, e de repente ela começa a chorar, e de repente um anjo aparece atrás dela e diz: ei mulher, por que choras? Por que choras daquele que estava morto e hoje vive? Ei mulher, por que você está assim? Porque a sua alma está abatida? Por que você não serve mais? Por que você não adora mais? Por que você não consegue levantar sua mão mais? Por que você não consegue expressar adoração mais? Porque você está chorando diante daquele que hoje está vivo para todo o sempre, e amém, amém e amém, aleluia, aleluia, fica de pé, irmão. Fui perdoado. E amado por Jesus, Fui perdoado. Aleluia. aleluia, Aleluia. fui perdoado, fui perdoado, E amado por Jesus, fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, e eu te amo.
meu Rei e Salvador. Eu te amo, quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito ama, quem muito foi perdoado, e eu te amo, meu Rei e Salvador, eu te amo. Queridos, quero convidar você a sair do seu lugar. As meninas estão aqui com a ceia. Pegue a sua ceia, volte para o seu lugar. São vocês que estão perturbando Curitiba. São vocês que estão perturbando a terra, perturbadores da terra. Tentaram calar o nosso Senhor. Tentaram calar o nosso Senhor. Olhando pra mim. Querido, de verdade, se você tem algo para restaurar nessa noite, seu dia é hoje. Sua vitória é hoje. Se você precisa reatar alguma coisa com o Senhor, ou reatar alguma coisa com alguém aqui nessa noite, querido, seu dia é hoje, sua vitória é hoje. Entre no meio de Cristo nessa noite. Acesse o corpo de Cristo nessa noite. Tenha parte com Cristo nessa noite, para que você vive e entre no novo e vivo caminho. É por meio dele sim que nós estamos em pé hoje. É por meio dele que nós estamos aqui celebrando hoje. É por meio dele que nós estamos cantando e vivendo. Sim.